Bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e gratidão ao Senhor por mais essa manhã, essa linda manhã que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui para compartilhar mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações através da sua viva palavra. E como é viva essa palavra, como tem resposta nessa palavra, queridos. Nosso título de hoje é o chamado de Deus. E a palavra vai ser em Jonas 1, 2 e 3. E quando eu li, abri o devocional e vi que era esse título. E vi que era essa palavra em Jonas. Não teve como eu não lembrar do episódio. O episódio que aconteceu no dia 27 de julho, o qual até eu marquei tudo aqui. Minha mãe sempre dizia que quando Deus falasse com a gente, né? A gente precisava escrever, porque nós somos seres humanos e temos a tendência de esquecer, né? E eu marquei tudo nesse dia 27. E, na verdade, queridos, quando nós somos chamados para algo, nós precisamos ser obedientes. E eu tive, assim, respostas e certezas do Senhor nesse dia 27 de julho, porque logo no comecinho do mês, final do mês de junho, na verdade, uma amiga me ligou e a gente estava ali conversando e eu já tinha ficado de pregar na igreja dela no culto de jovens. E aí naquela ocasião eu falei, hoje é tal dia, hoje tem culto de jovens e tal. Eu falei, olha querida, hoje eu não consigo ir, né, porque também já era tardezinha, mas pode deixar marcado que nesse quarto sábado de julho eu vou. E eu já sei, queridos, que ali, aquela correria, todas as situações da vida, eu completamente me esqueci completamente daquele compromisso. E eu só sei que eu não tinha marcado na minha agenda. E quando foi no sábado, exatamente no sábado, dia 27, eu me lembrei, falei, Deus do céu, hoje é o quarto sábado, hoje é o culto de jovens, eu não preparei nenhuma palavra. A chácara estava muito suja por causa de uma obra que a gente estava fazendo de repente aqui, e tinha um pastor que viria no domingo de manhãzinha visitar a chácara para poder fazer um evento, um batismo, e eu não sabia o que fazer. Agora eu falei, meu pai do céu, minha irmã não tá bem. Essa casa tá desse jeito. Amanhã o pastor vem cedinho. Eu não preparei nenhuma mensagem. Deus do céu, e agora? E corri pro joelho, fui orar e falei, Senhor, fala comigo. Deus, o Senhor tá vendo, Senhor, que tá difícil que eu ir hoje, né? Não é má vontade, mas realmente tá difícil. Aí eu abri a palavra e aí saiu em Jó, né? Jó 9, 2 e 3, o resumo é assim: é impossível contender ou brigar com Deus. Ele é sábio nos seus caminhos, é perfeito em seus atos. Deus é soberano, nada nele está errado, tudo nele é perfeito, mesmo que isso não seja totalmente compreensível aos nossos olhos. Então, querido, saiu essa mensagem, né, que com Deus não se contente, que é uma mensagem que eu li quando o Senhor estava falando que ia levar minha mãe, né? E eu estava ali contendendo, falando, não, Senhor, não leva, deixa minha mãe. O Senhor me deu essa palavra e eu logo engoli seco. Eu falei, não, com Deus não tem argumentos, né? Não tem contenda. Tipo, a gente não pode ficar procurando argumentos, nós temos que simplesmente obedecer ao nosso chamado, fazer a vontade do Senhor. E eu só sei, queridos, que eu abri a Bíblia novamente. E aí saiu no livro de Jonas 1, 11, que falava que Jonas estava no barco e tinha uma tempestade muito grande. E Jonas dizia, me lance no mar, porque o causador dessa tempestade sou eu. Quando vocês me lançaram, a tempestade para. E Jonas estava ali em rebeldia naquele barco, porque Deus tinha mandado ele ir para Nínive. E ele estava indo para Tarsis, porque ele não queria levar o evangelho para as pessoas lá de Nínive. Né? Eu só sei que naquele momento eu entendi que eu deveria obedecer, né? Porque quando a gente é obediente, a gente tem bênçãos do Senhor, como diz Deuteronômio 28, mas quando a gente é desobediente, acaba acarretando situações complicadas na vida, como Jonas estava ali
naquele momento, naquele barco, né, em rebeldia. Então eu entendi plenamente que eu deveria largar tudo e ir fazer a obra do Senhor e ir levar a palavra para aqueles jovens. E eu só sei que ali eu comecei aqui eu comecei a escrever, né, algumas coisas, fazer um resumo da palavra também que eu levaria para os jovens à noite. E eu estava disposta a deixar tudo para poder ir levar a palavra. E eu só sei que eu mandei mensagem para minha amiga e ela falou: oh, querida, me perdoa, a igreja está em reforma, hoje não vai ter culto de jovens, eu esqueci de te avisar, eu não tinha marcado na minha agenda. E eu falei, eu também não tinha marcado, e eu fiquei desesperada aqui, eu me abri com ela, falei, né, o que tinha acontecido também. E ela falou, não, fique tranquila, fica em paz, hoje não tem culto de jovens. Eu, ai, Senhor, muito obrigada. Mas eu já tinha, né, colocado em meu coração que eu ia obedecer, independente de qualquer dificuldade, de qualquer oposição, né? A nossa frase do dia de hoje fala: precisamos olhar para as possibilidades contidas em nosso propósito, mais do que olhar para oposições, né? Porque o Senhor tem chamado, tem propósitos a cumprir através da nossa vida e nós precisamos ser obedientes. E eu só sei que depois, mais tarde, o pastor me ligou, mandou mensagem dizendo que não viria no domingo de manhã porque havia acontecido um problema de saúde que a gente precisava remarcar para o outro domingo. E eu só sei que aquele sábado, de tão atribulado que estava, ficou totalmente tranquilo. Porque ela falou que eu não teria que ir naquele dia, que eu estava muito, muito atribulada aqui. E porque o pastor desmarcou e disse que não ia mais vir, então eu não precisava mais correr com aquela faxina que era grande, né? Tinha poeira para todo lado. E o Senhor, Deus é maravilhoso, me deu ali tranquilidade, alívio, no momento que eu me dispus a obedecer todas as coisas. Ficaram no lugar e eu parei com aquela aflição na minha alma, sem saber o que fazer, né? Então, obedecer, queridos, é a nossa melhor escolha. Cumprir o chamado do Senhor é o que nós devemos fazer, ser obedientes, né? E aqui em Jonas 1, 2, 3 fala assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para o Tarso, como se tivesse jeito de fugir da presença do Senhor, né, queridos? Nós não somos donos de nós mesmos, nós não somos nossa própria propriedade, nós somos propriedade nossa, nós somos propriedade do Senhor, nós temos um dono, nem aonde nós formos, Ele nos vê. E Jonas achou que podia fugir da presença do Senhor, indo para outro lugar, e nós não podemos, queridos. O Senhor está nos vendo todo o tempo, Ele é o nosso dono, Ele tem o controle sobre todas as coisas, sobre nossa vida, e nós devemos ser obedientes, somente obedientes, para recebermos, né, bênçãos, paz, plenitude em nossa vida, em nome de Jesus. E a leitura diz assim, ó: Jonas foi um profeta chamado por Deus para uma importante missão, mas que tentou fugir de seu propósito naquele momento. Sua função era de pregar em Nínive, alertando sobre as consequências dos maus atos das pessoas que lá viviam, buscando levá-los ao arrependimento e à mudança. Isso por si só era um ato de amor da parte de Deus para com aquele povo, e mostra que o Pai sempre nos dá uma chance de recomeçar. No entanto, movido por uma visão distorcida, Jonas escolheu fugir desse propósito. Muitas pessoas hoje também evitam o seu chamado, pois não compreendem plenamente o amor de Deus. Jonas, sem entender ou concordar totalmente com a sua missão, foi surpreendentemente guiado por Deus ao seu destino, mesmo após tentar escapar. Quando Deus nos chama, mesmo sem compreensão completa, precisamos ir adiante, porque nem sempre entendemos o propósito inicialmente. Deus opera o sobrenatural, proporcionando todos os meios para nos conduzir à sua missão. Não fuja daquilo que o Pai chamou para você. Não fuja do que o Senhor mandou você fazer, por se achar incapaz, pois é Ele quem o capacita. É necessário simplesmente confiar.
quando Deus me chamou para a sua obra. Para ser sincero, com você eu não me enxergava capaz, mas acreditava que Ele me capacitaria no processo. E tem sido desta forma até hoje. Esse é o autor também que foi chamado, pelo Senhor, não se achava capaz, mas hoje é o autor desse lindo devocional. E você tem resistido ao chamado de Deus? Lembre-se de que nossas desculpas não nos levam a lugar algum, mas a confiança é o caminho para cumprir o propósito. Coloque-se à disposição do Pai, mesmo sem entender, e permita que Ele faça grandes coisas por meio da sua vida. E a nossa palavra-chave de hoje é chamado. Então, queridos, que nós possamos ser obedientes ao nosso chamado. Todos nós temos um chamado diferente um do outro, mas o Senhor com certeza tem propósito a realizar através da sua vida. Então, seja atento, seja obediente, às direções que o Senhor te der, e vá onde o Senhor mandar você ir. No momento que o Senhor mandar, largue tudo e vá, porque com certeza o Senhor tem uma grande obra a realizar através da sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Meu tempo está pouco hoje e já está bem avançado, e que o Senhor fale melhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai querido, Senhor, neste momento, Deus, nos colocamos em Tua presença. Deus, para pedir sabedoria e coragem. Senhor Jesus, para não, Deus, enxergar, Senhor, as oposições, mas para enxergarmos, Senhor Jesus, realmente o Teu propósito, Senhor, em nossas vidas. Pai querido e amado, sabemos, Deus, que nada somos, que não somos donos, Senhor Jesus, de nós mesmos. Não somos propriedades nossas, mas somos, Senhor Jesus, propriedades do Senhor. Pai querido, que o Senhor possa guiar, direcionar nossas vidas, que nós possamos fazer a Tua vontade, cumprir o Seu chamado, Senhor Jesus. Pai querido, mais do que qualquer oposição, por mais, Senhor Jesus, que nos apareçam situações para nos parar, Senhor, e nos desviar do Teu caminho, que o Senhor possa nos ajudar a escutar a Tua voz e seguir, Senhor, a Tua direção, a direção que o Senhor traçou para nós, Pai querido. Senhor Jesus, quando o medo ou a dúvida, Senhor, se aproximarem de nós, lembra-nos, Senhor, que a nossa força está em Tua presença, e em Tua presença estamos seguros e capacitados para realizar aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, Pai. Deus, que o nosso coração esteja, Jesus,